Você sabe como é que a linguagem se desenvolve? Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia Catelan, sou psicóloga infantil e diretora clínica do Espaço Eros e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre linguagem. Como é que a linguagem se desenvolve na criança? Bom, a linguagem é aquilo que nos diferencia como seres humanos. É a forma como nós nos comunicamos que faz com que a gente se diferencie dos outros seres vivos. E a partir daí, nós vamos entender que a linguagem ele é um fator multifatorial, na verdade. É uma habilidade multifatorial. A linguagem, ela requer muitos mecanismos neurobiológicos e também ambientais para que se desenvolva plenamente. Nós estamos vivendo uma época de pandemia e agora numa segunda onda, todos isoladinhos dentro de casa, ficando em casa e, portanto, as crianças com seus fatores ambientais altamente impactados. A linguagem ela se desenvolve demais no contexto escolar desde o berçário. Sim, é desde lá de trás. Nós estamos falando que a linguagem é um fator e uma habilidade que nós vamos desenvolver a partir do dia do nosso nascimento. Então, todos os fatores ambientais contribuem para esse desenvolvimento ou para que este desenvolvimento seja pleno. Uma vez as crianças no berçário, na educação infantil, não podendo mais frequentar estes ambientes, fatalmente a sua habilidade estará comprometida. Com essa habilidade comprometida, sim, vocês, pais, mães, cuidadores que estão aí em casa com as crianças, passam a ser as pessoas mais importantes e fundamentais nesse processo de desenvolvimento. Bom, para esse vídeo de hoje, como é uma habilidade tão importante, uma habilidade tão específica, eu convidei uma pessoa extremamente especial, muito competente, minha grande parceira da clínica, a fonoaudióloga Ana Carolina. A doutora Ana Carolina vai trazer pra gente os aspectos de linguagem que são mais importantes serem observados na primeira infância, porque nós não podemos marcar bobeira. A qualquer sinal de atraso no desenvolvimento da linguagem ou ainda alguma diferença no formato do som, na forma como essa criança se comunica, é um sinal de alerta e precisamos procurar ajuda. Então, fiquem com a doutora Ana Carolina para entenderem e aprenderem um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da linguagem. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, sou fonoaudióloga e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da linguagem, em como a pandemia pode impactar nesse processo e também vou dar algumas dicas e orientações de como estimular a linguagem da criança em casa. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem. O que é linguagem e como eu faço para adquirir linguagem? A linguagem nada mais é do que a representação das nossas experiências sensoriais. Então, para adquirir linguagem, é essencial que eu tenha a oportunidade de viver experiências sensoriais diferentes. Ou seja, conhecer novos ambientes, conhecer novos objetos, novos alimentos, sentir novos sabores, sentir novos aromas, diferentes aromas. Então, ter a oportunidade de experimentar diferentes texturas, oportunidade de conviver com outras pessoas, de compartilhar atenção, de manter o contato visual, de ter uma interação, de pegar aquela vivência que eu tive e colocar dentro de uma brincadeira. Então, a linguagem, ela faz parte de um processo que começa desde a gestação. E aí a gente fala de informação sensorial de novo, porque a gente fala dos sons ambientais que a criança dentro da barriga já está tendo o primeiro contato. Então, o primeiro contato que a criança vai ter é o som da voz da mãe, o som da voz do pai, das pessoas que estão ali com ele durante todo esse processo. O bebezinho, quando nasce, ele já sabe reconhecer quais são as vozes que estavam com ele durante todo aquele período. E isso é muito legal porque a nossa linguagem começa desde aí. O segundo contato que a gente tem quando o bebezinho nasce é o contato visual. O maior vínculo que o bebê tem é durante a amamentação. É o momento que a mamãe está amamentando o bebê e que ela consegue conversar com ele olhando em seus olhos. E é nesse momento que ele está discriminando sons, que ele está explorando ambientes,
que ele consegue discriminar sons diferentes. Então, o som da voz da mamãe, o som da voz do papai são diferentes e ele consegue fazer essa distinção. Então, é nesse momento que a nossa linguagem já está começando a ser construída. E pensando na estimulação de linguagem, o que eu posso fazer em casa para auxiliar nesse processo desse desenvolvimento? Então, primeira coisa que a gente deve sempre pensar é na brincadeira. É muito importante que a criança tenha uma brincadeira funcional, que ela consiga sequencializar ações ali na brincadeira. Então, eu consigo viver determinada situação e passar aquilo para brincadeira, né? Então, levar um nenê para passear, contar uma história para o nenê dormir, dar o papá. Então, essas brincadeiras mesmo, sequenciais, que tem uma sequência de ações, são as melhores para a gente começar a desenvolver a linguagem da criança, porque é através da brincadeira que a gente desenvolve não só a fala, mas a compreensão, o raciocínio lógico, a atenção compartilhada, o contato visual, o entender regras, né? Então, todo esse processo que é tão importante, a gente consegue através da brincadeira. Então, se a criança tem uma brincadeira funcional, muito provavelmente ela vai ter um ótimo desenvolvimento que a gente precisa. Então, como que é essa evolução da brincadeira da criança? Primeiro, ela tá ali num processo exploratório. Eu vejo o objeto, eu exploro o objeto e depois, o que eu faço? Eu vou imitar. A mamãe tá falando no celular, eu vou pegar aqui alguma coisa e vou fingir que é o celular e vou falar blá blá blá, vou imitar a mamãe fazendo. Depois eu entro nesse processo sequencial, combinatorial, né? Então eu consigo combinar sequências e ali com alguém brincando comigo. Então, mamãe filhinho, eu vou dar de papá, eu vou colocar pra dormir, eu vou ler uma história, eu vou dar banho, né? Então você consegue sequencializar um monte de ações com uma outra pessoa estando junto com você. E é a fase mais legal, assim, do desenvolvimento da brincadeira. É a melhor fase que tem, que é a fase de quando a criança está conseguindo combinar, sequencializar ações de forma combinatorial. Então, a gente pode estimular em casa dessa forma. Se é uma criança que ainda não fala, a gente pode nomear aquilo que ela vê, mostre para ela o objeto, espere ela olhar para o objeto. Quando ela olhar para o objeto, você diz: é a banana! A banana! Você quer banana? Banana pro nenê, banana pra mamãe. Então você está bombardeando auditivamente a criança com essa palavra, a palavra que você quer que ela emita. Vamos supor que a criança falou assim, nanana, né? Ela não falou da forma correta, da forma que a gente esperava. Mas não tem problema, a gente não precisa corrigir. A gente só vai dar o modelo correto. Isso mesmo, a banana, né? Então a gente parabeniza, a gente dá um reforço positivo, legal, você arrasou, parabéns. E depois a gente entrega o modelo correto para essa criança, tá bom? Para ela reproduzir da forma que a gente fez. Brincadeiras com onomatopeias. Au, au, piu, piu, mu. Qual que é o barulho atribuído a cada animal? As crianças que estão iniciando o processo de fala podem trabalhar bastante com onomatopeias, através de músicas também. Então a gente pode fazer uma brincadeira com animais e cantar a música do Sítio do Seu Lobato. Ia, ia, mostrando sempre, nomeando o animal que ela tá vendo. É o cachorro! Como que o cachorro faz? Au, au, au! Então a gente está atribuindo o nome e também fazendo a onomatopeia, né? E também fazendo o som que o cachorro faz. Isso é muito legal, porque ela pode fazer duas associações ao que ela tá vendo. Outra coisa também é o uso do diminutivo. O uso do diminutivo não é legal nesse momento que a criança está desenvolvendo a fala, porque tudo fica muito inho, tudo fica muito inha, fica muito repetitivo. A criança pode emitir alguma palavra e a gente não vai saber o que ela quer, né? Porque ela fala inho ou inha, a gente fica, ixi, meu Deus, e agora, né? Justamente porque o uso do diminutivo, carrinho, casinha, fica tudo muito parecido. Então a criança, ela precisa da palavra certa, da palavra correta. Carro, bola, boneca, tá bom? Evitando o máximo o uso do diminutivo. E também a gente pode começar neste momento a introduzir as músicas nas atividades de vida diária dela. Então, na hora de comer, tem a música da hora de comer. A hora de dormir, a música da hora de dormir. Hora do banho, a música da hora do banho. Nomeando as partes do corpo, né? Mexendo com o corpo da criança, fazendo esses movimentos corporais. Isso ajuda bastante
tanto no desenvolvimento de fala quanto em associações. Ah, essa é a música da hora do banho, a hora de eu tirar a roupa e ir pro chuveiro. Então a criança ela vai criando uma determinada independência e também vai nomeando as partes do corpo, tá? Isso é bem legal, é algo que a gente pode colocar como dentro de casa como estimulação. Outra coisa que a gente pode fazer também é a brincadeira com a criança, ela não precisa ter muitos brinquedos. É muito importante que a criança tenha uma qualidade muito boa na brincadeira do que uma quantidade boa de brinquedos. Às vezes é preferível que ela tenha 2 brinquedos e tenha uma ótima qualidade do que ela tenha 10 brinquedos e não tenha uma boa qualidade. Então, a qualidade da brincadeira é justamente o que a gente falou no começo, sobre combinar as ações. Tablet, celular, vídeo, não é legal, né? O mínimo possível por dia, o mínimo de exposição que a criança tem a telas melhor. Músicas e brincadeiras sempre feitas com o interlocutor, sempre com a mãe, com o pai, com quem cuida, com quem fica com a criança. Conversar muito com a criança, olhar sempre nos olhos dela, ver se ela está olhando sua boca, ver se ela tenta reproduzir, se ela tem essa intenção, né? Isso tudo é muito importante pra gente saber se tá tudo adequado também a esse processo, tá? Então, se a criança ela tem essa intenção, se ela tem essa atenção compartilhada, se ela consegue se atentar ao que você está fazendo, o que você está falando. Bom, gente, então foi isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha solucionado um pouquinho das dúvidas. Qualquer coisa diferente que vocês tenham notado no desenvolvimento do filho de vocês, procurem uma especialista. É muito importante fazer uma avaliação. Às vezes não é só aquilo que a gente acha, às vezes a gente precisa investigar um pouquinho mais para a gente ter a melhor estimulação, as melhores orientações. Cada criança é uma criança, cada um tem seu processo e a gente precisa saber exatamente como agir com cada uma delas. Então, qualquer coisa que vocês tenham notado, procurem um especialista porque será melhor, tá bom? Então, um beijo e até mais!